Clicando em processo seletivo, a gente consegue acessar o edital do formador DE, então todas as atribuições, como é que são as vagas, todo o detalhamento, né, que a gente está trazendo aqui, só um breve resumo, quais são os temas que vão ser trabalhados e tudo mais, a gente tem aqui nesse edital. Como se inscrever, né? A gente tem o tutorial também, que é só baixar aqui, explicando como que a gente se inscreve na sede. Então, na sede, a gente consegue, entrando lá na sede, fazendo o registro. EFAP também, e aí vai abrir no menu, Programa Multiplica SP, #professores. Clicando nisso, a gente vai ter duas opções, processo seletivo para o formador DE e professor multiplicador. Se eu estou na diretoria de ensino, vou me candidatar aí como formador DE, né, o que a gente está vendo agora. E aí, vocês vão colocar as informações, CPF, RG e tudo mais, eles já vão buscar que vocês estão na diretoria de ensino, né, se vocês forem professor especialista em currículo, e aí vocês conseguem fazer a inscrição, colocando aqui todo o detalhamento de informações, ok? Inclusive, a disponibilidade aí de horário para a formação, tá bom? O professor multiplicador também é o mesmo processo, mas daqui a pouquinho eu falo deles. Vamos por partes. Então, voltando aqui no slide da tela para vocês. Então, a gente tem isso, a gente tem o site, a página da EFAP, com todo o detalhamento de edital, vocês fizerem a resolução, né, que saiu no dia 2 de maio, o processo seletivo e a explicação aí que a Ju já trouxe aqui pra gente, né, do que vai conter a prova objetiva, como é que vão ser as entrevistas, no caso aí do formador DE, tá bom? Dúvidas, então, aí vocês já trouxeram aqui pra gente bastante dúvidas, tem mais alguma, Ju, que a gente vai colocar agora? Deixa eu ver aqui. Oi, bom dia. Vou tentar achar do formador DE, porque muitas das dúvidas são referentes a outros assuntos que a gente vai tratar depois. Beleza, obrigado. Valeu, obrigado. Sim, a live vai ficar no repositório, pessoal. E o formador DE não vai ser um formador DE por diretoria de ensino, tá? A ideia desse programa é justamente assim, então, se na minha diretoria de ensino eu vou ter que ter um formador DE de matemática, um formador DE de história, não, né? A gente está considerando as temáticas do estado de São Paulo todo, então, em uma diretoria de ensino, a gente pode ter um formador DE que passou no processo, né, de seleção de matemática, e em uma outra diretoria de ensino, a gente pode ter um de português e um de história, por exemplo, tá? Então, não é fixo, tem que ter um número X para cada diretoria de ensino. Isso não vai acontecer no programa. Tá então, perguntando quantos formadores DE serão selecionados. Isso vai ser, a seleção do formador DE, que pode ser até 200 formadores, será proporcional às candidaturas do professor multiplicador. Por isso aí é o nosso pedido para que os diretores e diretoras e a equipe da supervisão levem isso até os professores que atuam em sala de aula para que haja a candidatura desses profissionais, porque sem os professores que estão lá em sala de aula, a gente não tem como ter um programa com os princípios que nós estamos colocando. Então, é muito importante que o nosso foco seja lá o professor em sala de aula, para que a gente peça para que ele conheça o programa e se candidate a ser um professor formador, né? Sendo assim, se ele é professor de história, ele vai formar, ou seja, facilitar ou mediar espaços dialógicos de até 15 cursistas, né, do mesmo componente curricular. E acho que é uma coisa importante reforçar também, é que a quantidade de formador DE, né, ela vai ser divulgada posteriormente, aí a gente vai ter nesse site, aí nessa página da EFAP, a grade específica, né, com as formações, com os responsáveis para cada formação, após as inscrições, né, e que os professores especialistas em currículo, eles continuam aí desenvolvendo, né, as suas atividades na diretoria de ensino, né, mas quem se inscreveu nesse vai ter um foco nisso, não é exclusivo do programa, tá bom? Ele também vai ter aí essa participação certificada e tudo mais. Processo seletivo também será todo remoto. A prova ocorrerá pelo aplicativo Centros de Mídias no fim de semana, conforme a disponibilidade de horário do candidato. O candidato lá entre os dias, eu falei, 27, 28, 29, tem um determinado horário, é só entrar no aplicativo, né, e realizar a sua prova. Então,
o processo será remoto, tanto a prova objetiva quanto as entrevistas. Vamos ver mais perguntas, Gi? Eu acho que a gente pode seguir para o professor multiplicador, que eu acho que tem bastante dúvidas do professor multiplicador, e aí depois a gente retoma, se for o caso. Aí a gente pede atenção para os diretores e diretoras de escola, para que até eles possam subsidiar, né, os professores de sala de aula nas informações, né, na busca de informações sobre o programa. Até agora a gente chegou no formador DE, então é importante por isso a participação dos supervisores de ensino, né, supervisores educacionais. E agora a gente vai trazer então os professores multiplicadores aí, mais na participação do diretor de escola, diretor de escola. Então vamos lá. Professor multiplicador, né? Ele é responsável pela formação, orientação, mediação e acompanhamento das ações realizadas pelo professor cursista que atua em sala de aula. No desenho aqui do slide, então, a gente tem, né, que o professor multiplicador, ele vai receber a formação do formador D, da diretoria de ensino, remotamente, durante aí as ATPCs, né, e os momentos formativos desse professor multiplicador, de acordo com o edital e a resolução. E, por sua vez, ele vai dar a formação ao professor cursista nos momentos de ATPC desse professor cursista. Então, por exemplo, se eu estou na sala de aula, né, Ju? E aí, sou professora de geografia na sala de aula e eu aderi ao programa como professora cursista. Não quis ser professor multiplicador, quis ser professor cursista. Eu já tenho as minhas ATPCs, né? Então, tem as ATPCs que eu assisto pela EFAP atualmente, tem as ATPCs que eu faço na escola e tudo mais. Então, nessas ATPCs da EFAP vai ser o momento que eu vou ter a formação do professor multiplicador, certo? Nesse momento que eu já tenho na minha grade e tudo mais de ATPC, eu vou ter essa formação com o professor multiplicador, com a diferença de que vai ser remoto. Então, não necessariamente eu vou ter que fazer essa ATPC na escola, correto, Silvio? É isso, né? É isso mesmo. Então, vocês notem que o programa veio de fato valorizar a formação do professor que está em sala de aula para atingir os objetivos essenciais, que é desenvolver habilidades dos alunos. Então, a administração, ou melhor, a secretaria, nós, EFAP, COPED e CGRH, diante da legislação, a gente vislumbrou a possibilidade do professor, nessas horas ou aulas de formação, realizá-las remotamente. Remotamente, pode ser em casa, não necessariamente dentro da escola e tudo mais. Não precisa ser em casa. E certificados, né? E certificados. E é bom que vai gerar certificado para fim de evolução profissional, né? Legal, e elas vão ter sempre duração de 90 minutos por semana. Sim. Então seria o equivalente a 2 ATPCs EFAP, né, que vocês já assistem hoje, né, pelo Centro de Mídias. Então a ideia, quem for aderir ao programa como professor cursista vai ter essas ATPCs, né? Não necessariamente precisa assistir na escola e tudo mais, certo? Muito bem. Aí estão perguntando aqui que as ATPCs nas escolas, elas ocorrem em diversos horários. Então a gente também está prevendo, né, de diversos horários para a oferta dessas formações remotas em horários de ATPC. Isso, vai ter uma grade, né? A gente ainda não abriu para adesão do professor cursista, vai ser pela sede também, né? Mas aí vai ter uma grade que ele vai poder inserir qual que é o horário aí que é melhor para ele receber essa formação. E o professor multiplicador, por sua vez, que é o que a gente está falando agora, ele vai fazer o processo seletivo, né? Então está já aberto na sede as inscrições para o professor multiplicador, e durante o processo seletivo ali, na hora que ele está preenchendo, ele precisa indicar também, né, a sugestão de horários que ele deseja para dar essa formação, tá? E aí, com base nessa sugestão, né, não quer dizer a EFAP que vai definir, mas a EFAP está levando em consideração sim o desejo do professor multiplicador. Com base nisso, a gente vai montar a grade que depois vai ser disponibilizada para o professor cursista, tá bom? Alguns requisitos, então, na tela de novo, né? Quem que pode ser professor multiplicador agora em 2023? Professor PEB 1, professor PEB 2 e professor do ensino fundamental e médio, categorias A e F. Somente as categorias A e F de professores é que podem se inscrever como professor multiplicador
lá no site da sede, tá bom? Quais são esses requisitos para esses professores, né? Ser titular de cargo ocupante de função ou atividade, estar em exercício em sala de aula, importantíssimo, precisa necessariamente sim estar em sala de aula, como professor da rede estadual de ensino, não pode estar afastado e tudo mais, não estar em procedimento de aposentadoria, não estar designado no regime de dedicação exclusiva RDE do Programa Ensino Integral, então não pode participar como professor multiplicador. Professores que estão no PEI, que era uma dúvida que estava recorrente aqui também no chat pra gente, e não ser professor categoria O. Categoria O, a gente vai ver daqui a pouco, pode ser professor cursista. Eles podem aderir ao programa como professor cursista, mas para ser professor multiplicador, nesse primeiro momento, somente categoria A e F. Exatamente, e essa dúvida está surgindo aqui no chat nesse momento. Então, categoria O e professores do programa de ensino integral PEI poderão participar como professores cursistas. Tá, então é isso, pode prosseguir. Isso. Assim como o formador DE, então estão abertas já as inscrições para formador, para professor multiplicador, lá no site da sede. Então também entra no site da sede, no menu lateral EFAP, tem lá Programa Multiplica SP, as inscrições para professor multiplicador. E aí vai ter todas as telas, né, para serem preenchidas para inscrição. E tem um vídeo, né, Ju? O processo seletivo engloba o vídeo e na inscrição mesmo já tem que colocar o link do vídeo, né? Perfeito. A gente tem um cronograma que mostra um pouquinho como que vai ser esse processo seletivo no caso do professor multiplicador. Então vamos ao cronograma do professor multiplicador? Eu posso falar uma Claro, coisinha? fala. Olha, poderia fazer uma pergunta aí, eu acho que eu até respondi naquelas perguntinhas. E o professor readaptado, ele pode concorrer à vaga de professor multiplicador? Aí você viu que um dos critérios é estar em sala de aula, né? Então, como o professor readaptado está exercendo as suas atividades em local diverso da sala de aula, então ele não pode concorrer a essa vaga, tá bom? Perfeito. Tá, e aí surge uma pergunta aqui. O professor multiplicador só auxiliará, fará essa facilitação junto aos cursistas de sua própria unidade escolar? Não, o professor multiplicador ele vai ter 15 cursistas e esses cursistas podem ser de qualquer lugar do estado de São Paulo. Então eu, como professora formadora EFAP, eu posso ter cursista da Formador D, de Votorantim, de Presidente Prudente, de Jales, de várias diretorias. O professor multiplicador também, porque são ambientes online, serão remotas formações. Então, é esse ambiente diverso também que conta, que torna rica a formação continuada. Então, o professor multiplicador, tanto o formador DE como o formador EFAP, atuarão nesse ambiente diverso, com representantes de diversas localidades do estado de São Paulo. Perfeito. Então vamos ao cronograma, né? Então, como funciona o cronograma, o processo seletivo do professor multiplicador? Teremos as inscrições que ocorrerão no mesmo período do formador D, dia 16 de maio, começaram já. Então, vocês podem ir lá na página do programa e na sede, até dia 25 de maio. O diferencial do processo seletivo do formador D, do professor multiplicador, é que do professor multiplicador, como não terá uma entrevista, então ele apresentará uma breve videoaula. Essa videoaula, ela terá em torno de 5 a 8 minutos, conforme está disposto lá no edital. Então, quem for se candidatar, é fundamental que leia o edital. Aí essa videoaula, ela tem uma estrutura colocada lá no edital e também critérios a serem atendidos para que a gente possa fazer uma apreciação de forma bem objetiva. Então, a inscrição junto com o link da videoaula, então assim que o professor gravar no seu celular, né, uma videoaula de 5 minutos, ele sobe no YouTube e coloca o link no momento da inscrição lá na Secretaria Escolar Digital. Passada essa fase, a próxima fase é a prova objetiva, que será a mesma do formador DE, uma prova objetiva com 10 questões também no aplicativo Centro de Mídia, entre o dia 27, 28 e 29, né, no momento em que ele puder fazer nesses dias colocados. A divulgação da classificação da fase 1 será no dia 31 de maio e a análise da videoaula, essa videoaula que ele inseriu,
que terá em torno de 5 a 8 minutos, será entre os dias 3 a 25 de junho. E no dia 29 de junho pretende-se divulgar a classificação final. Lembrando que esse cronograma ele pode sofrer algumas alterações pontuais conforme for necessário. Eu queria só mostrar para eles também, já que agora a gente está falando de professor multiplicador, onde que eu acho o edital, né, onde eu faço a inscrição e tudo mais. A inscrição é na sede, tá, na Secretaria Digital Escolar, e também o edital a gente consegue baixar por lá, mas eu vou passar para vocês também a página do programa de novo, então voltando, né, só para recapitular, no buscador de vocês podem digitar Programa Multiplica SP Professores. Vai ser o primeiro, né, Programa Multiplica SP #professores. Aí a gente tem aqui uma breve explicação, uma notícia, né, do programa. Clicando aqui, a gente entra na página do programa. E aí a gente vai focar então agora no professor multiplicador. Quando eu clicar lá no professor multiplicador, aparecem todas as informações, né, o destaque aqui que o processo seletivo está aberto, né, disponível aí até o dia 25 de maio. E o processo seletivo, então, para o professor multiplicador, tem todas as informações aqui, fase 1, fase 2, o detalhamento da prova, a gente consegue ver no próprio edital. Então, clicando no edital, a gente vê o edital do professor multiplicador. Lá no final, nos anexos, o último anexo aqui é justamente o anexo com os critérios de vídeo, como tem que ser feito e tudo mais. Então tem aqui umas orientações para ser seguidas. E a gente tem também aí o critério da parte de atribuição, né, desse professor, no caso do professor multiplicador, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Voltando lá na página, como se inscrever também, a gente consegue baixar o tutorial para os professores, né, multiplicadores. Então, como eu falei para vocês, é pela sede, aí processo seletivo, e aí vai abrir toda a telinha no caso do professor multiplicador, o que tem que ser inserido e tudo mais. E aí depois vocês inserindo o link do vídeo, que isso já é agora no momento de inscrição, né? Vocês confirmam e aí estão inscritos aí no processo seletivo do programa, tá bom? E por fim a gente consegue ter até aqui o direcionamento direto para o site da sede. Então inscreva-se, automaticamente já abre aqui na sede e aí vocês conseguem fazer o login e a inscrição, tá? Então é o mesmo procedimento para a inscrição do formador DE, tá bom, pessoal? Então, só voltando aqui para a tela aqui dos slides, como que a gente pode resumir, né, as atribuições, né, e no caso aí do professor multiplicador. Então, na tela para vocês, a gente tem que se o professor aderir a ser professor multiplicador, se inscrever e passar no processo seletivo, ele vai ter momentos de ATPC. Nesse momento de ATPC, ele vai receber a formação do formador DE, tá? Nas ATPCs do professor multiplicador, que é o primeiro desenho aí da tela. Depois, estudo, esse momento, horários de estudo, é justamente o momento que, beleza, ele recebeu a formação do formador DE, ele recebeu o roteiro formativo, e aí ele vai adaptar de acordo com o que ele achar necessário para preparar a sua aula, né, para as formações que ele vai dar. Então, aí a gente vai ter o terceiro momento, que são as formações em si. O professor multiplicador, que se inscrever no programa Multiplica SP, ele vai poder receber ter até 3 turmas de cursistas. Cada turma tendo aí 15 cursistas. Quem são os cursistas? São os demais professores, certo? Da rede. Então, a EFAP que vai decidir, né, quantas turmas cada professor multiplicador vai ter, com base aí na classificação e tudo mais, e também no processo de inscrição, né, dos professores, mas ele pode ter no máximo 3 e no mínimo uma turma, tá? Cada formação, cada turminha vão ter 2 aulas, né? Porque a formação é de 90 minutos, como eu trouxe para vocês no início aqui da live. E essa formação de 90 minutos vai poder ter aí uma turma de até 15 cursistas cada, tá? Então é basicamente isso. O professor multiplicador, ele recebe a formação do formador D na ATPC, durante o momento de ATPC dele. Ele tem os momentos de estudo, que é a questão da ATPL e tudo mais que a gente já tem, né? E o momento de formação, que são as aulas que ele pegou no programa Multiplica, para trabalhar com os professores cursistas em turmas de até 3 turmas, tá?
esse resuminho aqui, esse esqueminha, está no edital e está também na resolução em um formato de uma tabela que explica basicamente as duas regras, né, do programa. A pessoa que pode complementar, o professor que pode complementar, e o professor que já tem a carga máxima e quer participar e como é que ele faz, né? Então aí eu vou passar a palavra para o Silvio para ele destrinchar um pouquinho aqui para a gente isso. No slide a gente trouxe até um pouquinho, né, da parte da resolução que fala disso, né, Silvio? Isso. Vamos implementar a tabela? Tem a tabela? Aí, não sei se antes da tabela ou depois, mas é uma pergunta que está aqui recorrente, perguntando sobre a remuneração do professor multiplicador. Ok, então, explicando a tabela, vocês vão entender como vai funcionar todo o trabalho como professor multiplicador e também a remuneração. Vocês sabem muito bem que toda vez que eu atribuo uma quantidade de aulas, ela gera respectivamente a remuneração do professor. Então, se o professor tem 2 aulas atribuídas, ele ganha pelas 2 aulas atribuídas. Tem 15 aulas atribuídas? Ganham pelas 15 aulas atribuídas. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O Silvio, vou pegar um exemplo básico. O Silvio tem 9 aulas atribuídas. Até que a gente fez essa pergunta primeiro, que é a jornada reduzida. Que é o meu caso. Isso. Meu caso é esse. Eu tenho 9 aulas ou 10 aulas, próximo da jornada reduzida. Silvio, eu posso pegar o programa... Posso me inscrever no programa como professor multiplicador? Eu posso, tranquilamente. Assim, todos os professores podem, em via de regra, né? Fazer o processo. Na hora de alocação é que ele vai verificar a compatibilidade da carga horária. O interessante aí é vocês notarem na tabela que existe uma organização. Vocês vão lembrar que a gente tem, para os docentes em geral, uma tabela de carga horária. E ela tem... vou lembrar lá de trás, da tabela da resolução 133 de 2021 e da resolução 55 de 2022. Tem tabelas, e essas tabelas, primeiro, é a carga horária hora relógio, que eu ganho, que eu pago vocês em salário, que você recebe lá no dia quinto útil. Tem a segunda tabela, que é da aula atribuídas com interação com o aluno, só para lembrar, para a gente comparar com essa tabela que está aqui para vocês entenderem, né? A segunda tabela é a carga horária, é as aulas que eu atribuo referente à interação com o aluno. Na terceira vem a coluna com o ATPC ou as atividades de formação, se é da nova carreira. E na quarta coluna vem o ATPL ou o APD. Isso vocês lembram bem. Então, com base nessa tabela, a gente construiu essa que vocês estão visualizando agora, tá? Então, vocês, na primeira coluna, vocês estão vendo a quantidade de turmas a serem atribuídas. 1, 2, 3. Lembrando aí que cada turma tem, no mínimo, 15 cursistas. Tá? E cada turma é formada por 2 aulas, porque a gente tem uma formação de 90 minutos, Isso, certo? é o que está agora aí na tabela, na segunda coluna, tá? Vocês vão notar aí que a segunda coluna, na realidade, ela está dividida em 2, né? Para vocês compreenderem que essa segunda coluna dividida em 2 é o que equivale à nossa interação com o aluno em sala de aula. Então, quando você for acompanhar os cursistas nas turmas, então vocês têm que ter em mente, a minha interação com o cursista ou será de 2 aulas. Então, para cada turma será 2 aulas. Então, se eu tenho 3 turmas atribuídas, são 6, tranquilo? Só que você, na hora que eu for associar a sua carga horária, o que vai acontecer? Silvio, eu tive uma turma alocada à minha pessoa como docente, então eu com a interação com o cursista eu vou ter 2, certo, Silvio? Certo, é isso mesmo. Mas na tabelinha aparece 1. Esse 1 vai estar associado para mim também? Vai. O que vai acontecer? No momento que eu for associar, ou melhor, a diretoria de ensino for associar a turma que foi alocada a você, ela vai não colocar 2, vai colocar 3. Então, toda vez que você olhar essa segunda coluna, que na realidade são 2, a gente está vendo a primeira coluna são as turmas, e tem a quantidade de aulas, e a segunda momento de formação. Então,
Essas duas colunas que vem depois das turmas, e considerar como se fosse uma, porque você vai somando, tá bom? Então, no momento que eu for associar, vai ficar no sistema 3, 5 e 6. 3, então vamos lá, 3 porque na linha azul, né? Então Isso. é 2 aulas mais uma aula de momento formativo, são 3. São 3. No sistema vai aparecer assim, são 3 aulas, ok? E Na linha rosa, 4 aulas com cursistas, ou seja, né, vão ser 2 turminhas de cursistas, cada uma com 2 aulas, Isso. 4 aulas, mais uma aula de momento formativo. 5 no sistema, isso. E na linha roxa, 6 aulas, 3 turminhas, 6 aulas e 0. No sistema, 6. Perfeito. Toda vez que a gente lança essa carga horária no sistema, automaticamente ele vai gerar o ATPC e o ATPL, né? A gente não vai se preocupar com isso. O que vocês têm que entender é essa funcionalidade da tabela que foi construída de forma didática, tá? Então, a preocupação de vocês no momento entender como funciona todo o funcionamento do programa com relação ao professor multiplicador e associar com essa tabela. Então, toda vez que eu vou ter interação com os cursistas, será sempre 2 aulas. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, esse mesmo da carga reduzida. Então, eu tenho 9 aulas com os meus estudantes e eu quero ser professor multiplicador da rede. Aí, eu vou me inscrever lá no site como professor Sim. multiplicador e eu quero, sei lá, a EFAP me atribuiu 3 turmas de cursistas. Então, eu tenho as 9 com os estudantes que eu mantenho, Isso. não perco elas. Ok. E aí eu vou receber, então, volta na tabela, por favor, produção. Então, eu vou receber, se eu quero 3 turmas, então eu vou ter adicionalmente mais 6 aulas. Correto, isso mesmo. E essas aulas vão ser com os cursistas. Isso mesmo. Lembrando aí que a regra será essa que está estipulada na resolução. A regra é complementação de carga horária. Então, se eu tenho possibilidade de complementar a carga horária, vai ser essa a regra a ser colocada no momento da alocação, tá? Legal. Aí, olhando ainda a tabelinha, então, a linha 3, né, que eu peguei 3 turmas, 6 aulas com cursistas, 2 aulas de ATPC, são justamente as 2 aulas que eu vou receber a formação do formador DE. Correto. Recebendo essa formação, eu vou aplicar essa formação, vou dar a formação nas 6 aulas para os meus cursistas. Correto, isso mesmo. Isso, É né? isso mesmo. E isso nas mesmo. 2 aulas de ATPL vão ser justamente os momentos de estudo para eu preparar e adaptar esse roteiro que eu recebi do formador DE para aplicar nas minhas aulas de Correto, cursistas. é isso mesmo. Legal. E as pessoas estão confusas com 0. O zero é assim, vocês estão olhando a tabela, né? E foi um exercício que CGH e EFAP fizeram juntas. É assim, a gente tinha que garantir para vocês 2 aulas de formação com o formador DE. Isso, Não exato, é isso? exato. Então tá. A gente se deparou com um desafio. Um problema do sistema, né? Do sistema. Então, por isso que eu tô tentando que vocês compreendam isso, né? A gente fala assim, olha, eu tenho que garantir para cada turma 2 aulas. Aí, ok. Para mim, Silvio, tô tranquilo, né? Se eu não tô olhando o sistema. Silvio, tranquilo, a gente pode atribuir para cada turma 2 aulas. Se eu pego uma turma, 2 aulas. Se eu pego 2 turmas, 4 aulas. Se eu pego 3, 6 aulas. Tranquilo até aí. Chegou no momento de ver a parte da formação com o formador da DE. Aí eu falei assim, peguei aquela tabelinha lá da resolução 133 de 2021 e a 55 de 22. Aí a gente começou a falar assim, olha, o desafio se impôs, né? A gente teve que fazer uma adequação na tabela que a gente não poderia reproduzir, porque a gente não conseguiria garantir a você, professor, a oportunidade de formação. Então, a gente construiu exatamente isso. Se a gente só atribuísse 2 aulas, da forma que está para uma turma, qual é a quantidade, de acordo com a resolução, por exemplo, 55, que ia gerar de ATPC? 1 aula. Mas eu tinha que garantir 2 aulas. Então, o que a gente fez? Olhou para a coluna da interação com o aluno, falou assim, se eu atribuir 3 aulas, vai gerar um ATPC. Então, o que a gente fez? Construiu essa coluna, que está dividida em 2 com interação com os cursistas, mais
E esse 1 que foi somado, que a gente tirou da tabela 5D5, vai ser transformado como se fosse um momento de ATPC. Tá? Então, aí nesse mesmo exemplo, então, se eu tenho 9 aulas com estudantes e a EFAP me atribuiu apenas uma turma, então 9 aulas com os estudantes, mais 2 aulinhas com os cursistas, que eu tenho uma turminha só, certo? Correto. Mas a minha formação também é de 90 minutos, então eu vou ter uma de ATPC e uma de momento formativo para formação com o formador dele. É isso? E uma aulinha para preparar. E a gente resolveu o nosso Perfeito. desafio aí, né? Quem gosta de matemática é isso. Então, vocês têm aí 2 aulas de interação com os cursistas, uma aula que vai ser somado ao ATPC para garantir a formação com o formador da DE, tá bom? A mesma coisa aconteceu com os demais. Aí você fala assim, por que 0 nas 3 turmas? Por quê? Quando eu digito lá 6 aulas, o sistema já gera 2 aulas de ATPCs, tá bom? Então é automático. Por isso que na coluna Momento de Formação do Professor, com 3 turmas ali naquela linha, está 6 aulas e 0 com o Momento de Formação com o Professor Multiplicador. Por quê? Está garantida já a quantidade mínima que a gente pensou. Aí você fala, mas Silvia, mas vocês também gostam de desafio mesmo. E as 2 turmas... E a rosa? Ali a rosa, né? A rosa. A rosa tá diferente, né? Mas assim, tá diferente, mas eu diria uma aula mais de brinde, né? Quem pegar 2 aulas ali vai ganhar um brinde aí de formação. Verdade, gente. Aí na verdade não é nem de formação, bota na tela. Essa aula de brinde, então vamos pegar o mesmo exemplo das 9 aulinhas. Sim. Se eu tô com 9 aulinhas com os estudantes, Ok. e aí a EFAP me atribuiu 2 turmas, então eu vou ter 4 aulas com os professores cursistas. Ok, isso mesmo. Vou ter 2 aulas de ATPC, que é onde eu vou receber a formação do formador D para aplicar nessas novas aulas. E eu vou ter, no caso, 3 aulas para preparar o roteiro, certo? 2 de ATPL e esse momento formativo se transforma também em um momento que eu vou poder preparar. Por quê? Porque a formação do D é só de 90 minutos, então eu só preciso de 2 aulas, então eu já tenho a ATPC e aí eu tenho 3 momentos, né, 3 aulas para poder preparar aí a formação para as minhas 2 turmas de cursistas, certo, Silvio? Tudo bem, fechou. Então é isso que se apresenta agora. A tabela foi construída dessa forma e assim, tem remuneração adicional? A remuneração adicional é conforme a quantidade de turmas atribuídas, tá? Tem gratificação para exercício dessas atribuições? Não existe atribuições. Então, se eu vou atribuir uma aula, você vai ganhar uma turma vai ganhar pela correspondência do valor dessas 2 aulas, tá? Claro que vai impactar no ATPC e no ATPL porque é um combo. Quando eu pago a aula, eu pago o restante tudo junto, tá? Legal. Tá? Tem 2 cenários aqui. Vamos lá. Gostaria de um exemplo prático da carga horária de um professor PEB1 que faça adesão com um professor multiplicador. Pode deixar aulas? Quem assume? Em via de regra, porque eu lembro da matriz, um PEB1 ele tem 26 aulas atribuídas, tá? Essa é via de regra. Ele pode ter carga adicional atribuída, se eu sou titular de cargo, além das 26 que eu tenho atribuída, eu posso pegar a carga suplementar. Certo. Tranquilo. Mas pensando que o professor PEB1 só tem a classe atribuída, que equivale, se eu não estiver enganado, a 26 aulas com interação com o aluno. Ok? Nessa hipótese, o professor não vai poder desistir. Ele vai ter que complementar a carga horária. Então, eu pego as minhas 26 aulas e vou completar, por exemplo, eu tive 3 turmas atribuídas. Então, 26 aulas com estudantes. Ok. E aí, eu posso ter até quantas aulas no Multiplica? No Multiplica, 6. Aí você pega, soma 26 mais 6, são 32 aulas. Perfeito. Fechou? É assim que vocês vão fazer os cálculos, para entender qual é a metodologia. O que não pode ultrapassar, quando eu vou completar a carga horária, são as 36 aulas semanais. Pense, por isso que a regra é completar a carga horária. Vamos começar por aqui para ficar mais fácil. Silvio, eu tenho 28 aulas. Eu posso pegar 3 turmas? Aí você para para pensar. 28 mais 6. Dá quanto? Dá
34. Não passou o limite ainda, então eu posso pegar as três turmas. É assim que vocês têm que fazer a metodologia de cálculo, tá bom? No caso do Quem tiver- PEB 1, né? No caso do Porque PEB 1, dos demais também que funciona da mesma forma. a gente está considerando a primeira regra, que primeiramente, você tem aula e se você não tem a carga máxima, você Isso. complementa com o Você programa. consegue complementa. O exemplo que eu dei para o PEB 1 serve para os demais docentes, tá? O PEB 2 e o professor de ensino fundamental e médio, tá bem? Se eu tenho 26 aulas, eu posso completar com mais 6, E quem tranquilo. tem 32 horas, tem vários problemas. Tá, que aí então a gente vai para a exceção, tá? Aí vamos lá. que Vamos eu para jogue naquela vamos para a exceção, isso. Vamos para a exceção, porque na exceção fica muito mais fácil de ser visualizado, tá? Por exemplo, ó, existem 3 exceções aí. Vocês vão notar, se vocês fizerem a leitura, né, a gente pode até fazer junto, mas não é necessário, vocês vão notar que 32 aulas não está em nenhuma das hipóteses. Verdade. Não está. Ou seja, necessariamente aquele que tem 32 aulas terá que completar a carga horária. Tá, então se eu tenho 32 aulas na rede como estudantes e eu quiser participar do programa Multiplica como professor multiplicador, eu vou completar e eu posso completar Volta lá na tabela. Vamos lá na tabela. Volta. Toda vez que você quiser saber se consegue ou não completar, ou se vai desistir, você tem que pegar esses 2 slides e comparar. Tá. Então, se eu estou com 32 aulas atribuídas com interação com o aluno, então eu vou lá, na tabelinha, falei assim, 32, eu posso chegar até a 36, não é? 36, então eu não consigo ter 3 turmas, Não correto? não consigo, porque passa o limite. Vai para Vamos lá, 38, né? eu posso pegar 2 turmas, a 4 mais 1, com 32 dá? 4, deu 36, mais uma aula, não deu. Eu quero dizer que eu vou poder pegar só uma turminha, tá? Então, os professores com 32 aulas, necessariamente, que aderirem ao programa, na inscrição, só vão conseguir ter uma turma. Uma turma, é isso aí. Não tá? é possível deixar aulas. Nessa hipótese não, porque não cai nas exceções. Volta lá no slide da exceção, porque a exceção tem 3 movimentos. Eu tenho 34 aulas atribuídas. Essa hipótese sim, eu posso ter 34, 35, 36. Acima de 34 eu começo a liberar as aulas, conformidade como está essa regra aí posta, tá bom? Legal, então se eu tenho 34 aulas, eu só posso necessariamente ter a linha roxa, que é o 3 turmas, é isso? Sim. Aí você deixa as suas Aí eu aulas com solto. estudantes. Ok, vamos lá. O que acontece? Silvio, então tá. Você tá me falando que eu tenho 35 aulas, eu posso... Volta lá só pra gente recordar, que eu não sei de qual tá bem. Ó, tenho 34, vamos pra primeira. 34 eu posso pegar até 6 aulas, que corresponde a 3 turmas, né? Isso. Então tá. O que vai acontecer? Eu tenho no mínimo, ou seja, eu tô com 34 ali. O que vai acontecer? Das 34, o que a gente vai fazer? A gente vai permitir que o sistema libere das 34, 6 aulas. Que são justamente as 6 aulas da tabela que ele estava com o estudante. Isso. E aí ele vai deixar de dar aula para os estudantes dessas 6 aulas para dar aula para os professores cursistas. Isso mesmo. Essas aulas, Silvio, são minhas ainda? Sim, são suas. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa e eu não puder mais participar no programa, eu me inscrevi, fui selecionada e tudo mais, se eu desistir por algum motivo, eu consigo... Eu retorno para aquelas aulas eu que... recupero essas 6. Isso. Por quê? Porque elas serão colocadas em substituição, tá? O momento que a diretoria de ensino for digitar a quantidade de aulas atribuídas, 3, 5 ou 6, vai abrir uma abinha. Se você se encaixar nas exceções, atenção a isso, se você se encaixar nas exceções, ele vai abrir um menuzinho com todas as turmas que estão atribuídas, e a diretoria vai entrar em contato com você, professor, e vai falar assim: professor Silvio, você tem 34 aulas e você pegou 6 aulas, que corresponde a 3 turmas do professor Multiplica. Quais são as turmas que o senhor vai querer que eu libere para substituição? Porque eu vou ter que atribuí-las. Então você vai dizer para a diretoria de ensino:
X, Y, Z. Então o professor, ele escolhe as turmas de estudante que ele quer largar. Sim. Largar não, deixar em substituição. Deixar em substituição, tá bom? Quem está no artigo 22 poderá participar do programa multiplicador? Do professor multiplicador? É uma pergunta que a gente não parou para refletir. A legislação, ela permite hoje o aumento de carga horária mesmo em situação de designação no artigo 22. Mas assim, eu vou ter que simular o sistema para ver se, por ser um projeto, ele comporta a atribuição. Porque a gente permite isso para as aulas regulares. Tá, então a gente deixa na página depois do programa. Eu deixo um ponto de interrogação aqui para eu simular no sistema, tá? Só assim eu consigo saber se na legislação em si não teria nenhum impedimento. O que é importante para mim é a simulação no sistema, porque para evitar até mesmo erro de pagamentos e rejeição, que vocês sabem que pode acontecer, né? Ó, segundo o José, ele fala que o artigo 22 não pode participar de atribuição durante o ano. Não, mas ele pode aumentar a carga horária no artigo 22. Tem umas regrinhas lá porque ela mudou dos anos anteriores, tá? A gente não possibilitava isso não, mas ultimamente sim, tá? Nesse último momento. Então vamos só recapitular aqui. Então, até 32 aulas, o professor ele pode complementar a sua carga com o programa Multiplica. Se ele tiver 34 aulas, ele pode soltar 6 de estudantes para pegar 6 com o professor Multiplica, certo? Certo. Se ele tiver, vamos voltar lá no slide, então se ele tiver agora 35 aulas, que é a linha rosa, se ele tiver 35 aulas com estudantes, ele vai soltar, ele pode liberar até 5 aulas, que na tabela seria a linha rosa, as 4 aulas mais aquela uma, né? Isso. E aí ele libera 5. Isso então, mesmo. Lá na dele ele vai falar, olha, eu quero soltar a turma XYZ até dar 5. E aí ele fica com essas turmas com o professor multiplicador. Correto. Então é aquilo que a gente falou. Essas aulas serão liberadas em substituição. Por que foi criada essas exceções? Para estimular a adesão ao programa e sim, garantir que você, no momento que você retornasse para a sala de aula, permanecesse com as mesmas aulas, ok? E assim, a intenção é que levar a regra. Qual é a regra? A prioridade é o professor em sala de aula. Então a gente não quer, tira do professor e coloca a atribuição como livres. A gente sabe que existe uma certa dificuldade para atribuir aulas de acordo com certas disciplinas e regiões. Então isso aí foi uma forma que a gente encontrou para gerar aula em substituição e ser atribuído posteriormente, tá bom? Perfeito. Só mais uma aqui. Eu tenho uma carga, professor João. Sim. Tenho uma carga de 40 horas e outra de 20 horas. Na jornada de 20, eu posso deixar uma turma da jornada para pegar uma turma de multiplicador? Então, aí tem que seguir a regra. Qual é a regra? Então, se você tem 2 cargos, uma você tem 40 horas, ou seja, você tem 32 aulas, né? E no outro, você tem uma jornada de 24 horas, que equivale, vamos lá no pé da letra, 19 aulas por aluno. Ou seja, nenhuma das possibilidades você se encaixa, ou seja, você não vai poder nem completar e nem desistir de aula. Mas isso é um caso omisso na legislação e a gente pode estudar essa possibilidade, tá bom? Tá. Aí a Fábio anota aí pra gente discutir posteriormente. É um caso omisso, que a legislação não prevê. Do João, Tá bom? João, anotamos a sua situação, porque é um caso omisso, porque a legislação foi construída para um vínculo único. E não pensou em momento nenhum sobre a hipótese da acumulação de cargos ou funções, tá bom? Professor que não aderiu à nova carreira e com 32 aulas, pode complementar até 36? Pode, né? Assim, todos. A regra tanto vale para aqueles que estão na carreira antiga quanto na carreira atual, tá bom? Sempre complementar, no caso de 32 aulas. O professor multiplicador não fará o ATPC da escola. O professor multiplicador, deixa eu voltar na tabelinha. O professor multiplicador, ele
a partir do momento que ele tem essas aulas atribuídas, seja de uma turma, 2 turmas ou 3 turmas, ele já tem aqui as ATPCs, né, correspondentes, que vai ser o momento que ele vai fazer essa formação e vai receber a formação do formador D nesses momentos de ATPC. Então, lembrando que o professor multiplicador, ele também está em sala de aula com os estudantes. Ele já tem as ATPCs que ele faz com os estudantes. Então, ele mantém aquelas com os estudantes, assiste as ATPCs da EFAP e tudo mais, e as da escola, e tem essas aqui da tabela que ele vai fazer a formação com o formador D. O momento que ele vai dar a formação para os professores cursistas vai ser justamente o momento aqui de interação com os cursistas na tabela, que são essas 2, 4 ou 6 aulas atribuídas para ele, tá bom, gente? Então, tirando a dúvida aqui de um professor, é isso. É isso mesmo, só para confirmar. Então, se eu já tenho 5 ATPCs na minha carga horária e eu vou pegar vamos lá, o exemplo ali, 3 turmas, o que pode acontecer, o que vai acontecer? Eu vou somar essas 5 ATPCs que eu já tenho na minha carga horária com os 2 do programa, tá? Vamos somar o quê? 7, né? 7, tá bom? São 7. Perfeito. E aí também só reforçando que só é possível desistir de aulas com os alunos, né, liberar as aulas dos alunos, na exceção, tá? Que são aquelas que estão também no artigo 14, né? Isso, parágrafo, no e parágrafo a gente primeiro. trouxe no slide também. Isso. No caso que você tenha 34 aulas, 35 aulas ou 36 aulas. Nos demais casos, não é possível retirar a aula do estudante para o programa Multiplica. É apenas complementar a sua carga com o programa Multiplica, tá? Acho que essa informação era uma das que as pessoas tinham bastante dúvida, né? Então é bom a gente esclarecer. E aí está em negrito até no slide, né? A carga horária do professor multiplicador deverá ser cumprida em horário distinto das aulas atribuídas com interação com os estudantes e poderá ser cumprida em local diverso da unidade escolar, como a gente já reforçou aqui ao longo da live. Certo, Júlio Silvio? Certinho. Certo. Muito bem. Eu tenho só um último item que eu acho que é importante ali, né? Para fins de atribuição, o professor multiplicador, o docente não poderá estar de licença a qualquer título, porque senão ele não consegue receber a atribuição, né? Isso, essa é a regra que vocês já conhecem do processo de atribuição. Se eu tiver a única exceção que pode aparecer, e nesse caso vai se aplicar, seria a gestante, né? Na gestante a gente abre a possibilidade de atribuição. Só que o meu programa não tem essa possibilidade, tá bom, gente? Eu tô gestante, eu falo assim, eu tô gestante não, eu tô em licença gestante, tá? Porque a gestante pode participar tranquilamente, a gente não tem preconceito, a gente quer que o mundo seja mais florido, a gente acredita na humanidade. Tenham filhos, por favor. Brincadeiras à parte. É assim, a gestante pode participar tranquilamente, pegar carga horária, trabalhar como professor articulador, mas aqui esse dispositivo, por exemplo, quando eu falei da licença, referindo à licença gestante, é que se encontrar, por exemplo, em licença gestante, não poderá pegar a carga horária referente ao programa Multiplica, tá bom? E da mesma forma, licença saúde ou licença prêmio e assim por diante. Perfeito. Eu vou deixar um slide então também de dúvidas para vocês. Aí eu acho que a gente já esclareceu bastante dúvida aqui nesse bate-papo, né? Mas deixar uns 4 minutinhos, produção, para vocês focarem nas dúvidas relacionadas ao professor multiplicador, ok? Tá, só antes de ter uma dúvida que está recorrente é acerca da periodicidade do curso. Então, o curso será semestral. Então, essa atribuição ao programa será semestral. Em dezembro, ela acaba e no ano que vem será aberto outro edital. Então, vamos lá, Júlio, eu me inscrevi no programa com o professor multiplicador e aí já estou no programa e eu vou ficar nele até dezembro. Até dezembro, até finalizar o ano letivo. Ou seja, 2 bimestres. Exatamente, e receberá a certificação pelas formações recebidas nesse período. É isso. Ok, combinado. Então, 4 minutinhos para as dúvidas de vocês.
A professora aqui, a gente... Voltamos aqui, a gente recebeu bastante dúvidas, né? Então eu vou ler algumas para vocês e esclarecer. A professora Denise, ela trouxe assim: se tenho 32 aulas com os estudantes e pego uma turma de professores, chegarei a 35. Sendo assim, me enquadro na exceção e consigo liberar aulas? Então, só lembrando, vamos lá, se eu tenho 32 aulas, eu vou pegar uma turma, ok? O que vai ser atribuído no sistema são 3 aulas. Vamos lá. Uma turma corresponde às 2 aulas que tem interação com o aluno e mais uma de momento de formação do professor multiplicador. No sistema serão 3 atribuídas. Então você soma 32 com mais 3, dá 35 e não 37. 37 ocorreria, em tese, se fosse 2 turmas atribuídas, ok? Então, nesse caso, ela não é a exceção, ela tem que complementar Ela tem que complementar a carga horária, é isso mesmo, tá bom? Aí tem uma pergunta interessante. As ATPCs do programa e as formações, elas poderão ser feitas em casas? Tudo no programa vai poder ser feito em casa, né, Silvia? Isso, Ser feito tudo. onde quiser, porque é remoto. Isso. E eu, professor multiplicador, interagindo com o formador da AD, remoto. Eu, professor multiplicador, concursista, remoto. Isso no caso do professor multiplicador, tá, gente? O formador DE vai fazer aí, receber e dar as formações Na diretoria de ensino. O professor cursista que aderir e for fazer a TPC do programa, também remoto. É remoto. O professor cursista, a gente ainda vai chegar nele aqui nos slides, mas o professor cursista, ele só vai receber as formações do professor multiplicador. Obviamente ele vai aplicar em sala de aula, mas esse recebimento vai ser em ATPCs que ele já tem com os estudantes. Então as ATPCs que hoje, por exemplo, ele faz com o EFAP, né? Ele, no centro de mídias, enfim, ele vai trocar por essas ATPCs com o professor multiplicador e não precisa fazer na escola, tá? Vai poder fazer em casa, enfim, de acordo com o horário aí da grade horária que for disponibilizado. Tem 2 perguntas aqui. O professor que aderir a uma nova carreira poderá cumprir a ATPC em local diverso relacionado ao programa? Ao programa, sim. As outras, Não. só Lá na tudo que é unidade relacionado ao programa Ok. poderá tudo... ser em local diverso. Isso, Tá. isso. E aí Isso foi bem estudado juridicamente e por se tratar de um programa da pasta, houve essa possibilidade jurídica de autorizar legalmente a atuação remotamente, em um local diverso da unidade escolar. Aqui a professora Valdilena, esse programa é apenas para efetivos e categoria F. No caso do professor multiplicador, é apenas categoria A e F que podem se inscrever. No caso do professor cursista, pode categoria O, PEI. pode PEI também, né? Pode categoria A, categoria F e tudo mais. Então é só no caso do professor multiplicador, né? Que aí é só para a categoria A e F nesse primeiro momento, tá bom, pessoal? Tá. Para fins de pagamento e frequência, como conseguiremos saber se o professor multiplicador realmente está cumprindo? Aí, todo curso e todas as formações, elas ocorrerão via aplicativo Centro de Mídias. Isso aí eu já trago mais uma Ah. dúvida. O professor multiplicador fará sua multiplicação com os cursistas pelo CMSP? Sim. Em formato remoto, né? Vai ser uma espécie, por exemplo, durante a pandemia, muitas escolas trabalharam naquele Google Classroom, né? Então, vai ser uma plataforma nesse sentido que a gente já tem no Centro de Mídias, né? A gente está desenvolvendo aí umas novas funcionalidades para atender aí essa questão do multiplica, tá? Então, sim, vai ser via aplicativo do Centro de Mídias. Então, consequentemente, a frequência ela será toda gerenciada, monitorada via o aplicativo. Então, sendo um curso para ser certificado, ele passará por isso. Inclusive, está na resolução, caso vocês tenham mais dúvidas. Deixa eu ver aqui mais. Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo O professor poderá titular poderá deixar aulas para assumir no próximo semestre já? Ou terá que garantir professor substituição antes? Para empoderar
É assim, ó. A legislação não prevê isso, como por exemplo prevê para o coordenador de gestão pedagógica. Né? A regrinha sempre a gente sempre coloca um freio, né? Que a gente vai falar assim, um dispositivo legal, fala assim, olha, para que você seja coordenador de gestão pedagógica, primeiramente você tem que ter um substituto para suas aulas. Isso não vai ocorrer com o programa Multiplica, tá bom? Então, independente se tem professor para assumir ou não as aulas, em substituição, elas serão oferecidas e você vai atuar no programa. Legal. E a professora Luciana disse aqui, o professor cursista também receberá a certificação ou apenas o professor multiplicador? Sim, o professor cursista também receberá a certificação pela formação que ele está recebendo do professor multiplicador. O professor multiplicador receberá a formação pela formação que ele está recebendo do formador DE. E o formador DE receberá a certificação pela formação que ele está recebendo do formador EFAP. Tá bom? Exatamente. Todas as formações recebidas, elas serão certificadas para fins de evolução funcional também. E aí, um diferencial de qualquer outra formação ofertada da EFAP é que as formações ofertadas da EFAP, elas não são certificadas em horário de serviço. Essa é. Muita gente está perguntando também, né, se essa live vai ficar disponível no repositório. Vai ficar disponível no repositório. O material aqui também, né, esses slides também a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Acho que ainda hoje, até o final da tarde, a gente já vai ter essa disponibilização, tá bom? Talvez demore um pouquinho, porque a gente teve uns problemas técnicos, né? Então seria interessante aí a produção fazer uma editada naquele momento, mas aí a gente disponibiliza para vocês assim que possível, tá bom? E vamos falar um pouquinho do professor cursista, Só para falar que outros casos que estão colocando aqui vários, se o professor multiplicador se afastar por algum motivo, se vai ter substituto, sim. Estão todos previstos lá na resolução do programa, que vocês podem ter acesso na página e também no edital. Isso, é importante, né? Aqui é um resumo, a gente está tentando, né, trazer aí um breve resuminho do que traz a resolução, que traz o edital, mas é importante vocês lerem aí direitinho todo o edital, né? Que tem todas as minúcias, né? Todas as atribuições específicas e tudo mais de todo mundo, tá bom? Vamos falar então um pouquinho do professor cursista. Então na tela para vocês a gente tem aí que a atribuição principal aí do professor cursista é participar das formações mediadas pelo professor multiplicador, desenvolvidas aí com os estudantes, reforçando que essas formações vão ser já nos horários de ATPC que os professores cursistas têm hoje em dia, né? No momento de ATPC deles. E na prática, se você tem um ATPC da EFAP, em vez de você assistir via aplicativo, você vai participar desses encontros com outros professores do mesmo componente e será certificado por isso. Perfeito, Gi, isso mesmo. Então perguntando aqui, que eu vi aqui uma pergunta, assim, então todos os ATPCs, tanto com os estudantes quanto do curso, é tudo remoto? Não, apenas vai ser remoto os ATPCs do programa Multiplica SP. Então, se eu, como professora, aderir ao programa como professor cursista, eu vou poder fazer as duas ATPCs focadas na formação que o professor multiplicador vai me dar remotamente. Por quê? Porque eu estou fazendo parte do programa e eu preciso de 90 minutos de formação com o professor multiplicador. Essas vão ser remotas. As outras ATPCs, eu tenho lá as minhas 9 aulas na escola, eu aderi ao programa como cursista, então eu continuo com as 9 aulas, tenho 3 ATPCs, né, 9 aulas. 3 ATPCs, 2 eu vou fazer com o professor multiplicador em horário, né, em casa, enfim, na escola, onde eu achar melhor para fazer, e uma eu vou fazer na escola ou vou assistir aí uma ATPC da EFAP, enfim, certo? É nesse sentido, tá bom, pessoal? Só para esclarecer. Voltando no slide, então, quem pode ser professor cursista? Todo mundo, tá? Todos os professores da rede podem aderir ao programa aí para ser professor cursista. Então, PEB 1, PEB 2, professor de ensino fundamental e médio, professores que estão no PEI, professores categoria O e assim por diante. A adesão dos professores cursistas nesse programa ainda não está aberta. Em breve, né, a gente vai disponibilizar lá no site. Então, vou retomar aqui o site com vocês, que eu acho super importante. Então, voltando aqui para minha tela. Deixa eu ver aqui. Então, se a gente vir aqui no buscador, lembrando, Programa Multiplica SP Professores. Primeiro item aqui, programa Multiplica SP, hashtag professores.
Professores, e a gente clica, vai para a página do programa, e aí a gente tem professor cursista, leia mais. Todas as informações referentes ao professor cursista a gente também vai colocar aqui, né? Então, em breve a gente vai ter as inscrições aí para adesão dos professores cursistas. Aqui a gente já tem as atribuições deles de acordo com o edital e a resolução, né? Em breve a gente vai ter aí o processo de inscrição, os temas, né, com a grade horária direitinho aí, que vai ficar disponibilizado para todo mundo. Essa página da EFAP, pessoal, ela vai ser a nossa página de comunicação, né? Tanto aqui da EFAP como do formador dele, professor multiplicador, com o programa, tá bom? E todas as informações que tiver, saiu o gabarito da prova, saiu a lista de classificados, vai começar, a formação vai começar a tal dia, e assim por diante. Todas essas informações a gente vai disponibilizar sempre aqui nesse site. Lembrando que aqui no final do site, se vocês têm algumas dúvidas direcionadas, vocês também podem colocar, né? Se é dúvida de formador D, explica qual que é a dúvida. Dúvida de professor multiplicador, e envia pra gente aqui no Fale com a Sedu, que é a dúvida. E as dúvidas de professor cursista também, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, e toda a nossa comunicação a gente vai fazer por essa página. Aí tem muita gente perguntando do PEI, novamente. Só para falar uma outra questão, quem vai ser professor multiplicador no PEI? O professor multiplicador, não vai ter um professor multiplicador vinculado a nenhuma escola PEI, como a gente disse. Professor multiplicador não pode ser PEI, nem categoria O. Mas quando o professor que atua no PEI for aderir como cursista, aí o professor multiplicador que irá formar ele pode ser de qualquer outro lugar, não da PEI, não será do PEI. Isso, em resumo é isso. Para ser professor multiplicador, você não pode estar numa escola de programa ensino integral, nem ser categoria O, somente categoria A e F, ok? E para ser professor cursista, você pode ser categoria O, você pode ser categoria A, categoria F, professor de escola de ensino integral e assim por diante, tá? Os cursistas estão abertos para toda a rede, tá? O multiplicador, nesse momento, é só categoria A e F. E professor cursista não é obrigatório ser professor cursista. Nenhuma das opções aqui são obrigatórias, tá? Tudo por adesão. A novidade desse programa, como o programa Multiplica, é que, diferente dos demais, a gente sempre alocava o programa nas unidades escolares. Programas sala e ambiente de leitura, alocado na unidade escolar. Programa ensino integral, alocado na unidade escolar. Esse programa não está alocado nem na unidade, nem na diretoria, mas está sendo centralizado pela EFAP. Por quê? Porque vai ser certificado, e quem vai dar certificação é a EFAP. Por isso que o professor que atuará como multiplicador, ele não vai atender somente o professor da unidade. Ou ele pode atender ninguém da unidade, ele pode atender alguém de outra diretoria de ensino. E é isso que é legal no programa, assim, porque às vezes a gente fica só com o espaço amostral, né, da nossa região e tudo mais, e quando a gente começa a trocar, né, entre os pares, um professor de geografia que está lá em Araçatuba, em Ribeirão Preto, né, e traz, olha, mas na minha escola, na minha sala, eu faço assim quando eu desenvolvo esse tema, né, eu uso essa metodologia. E aí, nossa, não tinha pensado nisso. Então, essa é a ideia desse programa, dessa troca de pares, né? Que isso que vai ser legal. Por componente, o que é inédito, né? Acho que a gente nunca teve uma formação de trocas, assim, de forma sistemática, né? Em caráter de curso, entre os mesmos componentes. Sim, por isso que as turmas são pequenas, tá? Tanto as turmas de cursistas, né? Quanto as turmas de professores multiplicadores, elas são aí até 15, para facilitar essa troca mesmo, para a gente ter essa conversa entre os professores do estado de São Paulo, ok? Para continuar aqui, a gente tem 7 minutinhos aí antes da hora do almoço, né? Então, eu queria passar para vocês aqui. No slide, a gente deixou também, tá? A página do programa Multiplica para vocês. Então, tá aqui, né? efapdocacau.sp.gov.br/multiplica-sp-professores, tá? Que é aquele esquema que eu estava fazendo, digitando pelo buscador, mas tem o QR Code aqui, quem quiser acessar direto, e o link para vocês. Então, é a página que eu acabei de mostrar. E a gente também deixou o QR Code do tutorial de inscrição.
né? Como é que eu faço para me inscrever para ser professor multiplicador, para ser formador DE? Eu entro lá na sede, no menu lateral EFAP e vai estar lá, Programa Multiplica SP. Clicando ali, aí você escolhe se você vai se inscrever para formador DE, lembrando que para formador DE tem que estar necessariamente na diretoria de ensino e ser professor especialista em currículo ou professor multiplicador. Lembrando que para isso necessariamente tem que estar em sala de aula com estudantes e ser categoria A ou F, ok? Então, a gente deixou esses dois também disponíveis aqui nos slides, que a gente vai disponibilizar para vocês. Vocês têm mais algumas dúvidas? Vamos ver o que a gente pode responder aqui. E aí, assim, terminando, só queria realmente pedir aí para os professores, diretores e diretoras e equipe da supervisão divulgar o programa, né, junto aos pares, aos professores, para que a gente tenha um bom engajamento do professor multiplicador, porque esse professor de sala de aula que é nosso foco e ele que fará o sucesso do nosso programa. Sim, lembrando que a gente vai deixar uma FAQ também nessa página Perfeito. da EFAP, né, no finalzinho. Então, as dúvidas que não foram respondidas aqui, aquelas que o Silvio pediu, né, pra gente anotar e depois a gente vai atrás, a gente vai colocar também lá no site. Então, fiquem atentos que vai ser a nossa página de comunicação do programa. E aí as dúvidas estão todas no edital também, o edital está bem explícito, né, também a resolução. Então, acho que vocês podem dar uma lidinha antes de fazer as perguntas, né, para ver se responde já, mas de qualquer forma nós estamos abertos a todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no programa Multiplica SP, #professores, eu acho que vocês vão gostar. Então obrigada, Silvio, pela participação. Eu que agradeço participar dessa grande novidade da Secretaria de Educação. E obrigada a todos e a todos que estão aí nos assistindo e também pela participação. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Lembrando que segunda-feira a gente vai fazer uma live também direcionada com foco aí nos professores diretamente, né? Então essa foi o foco dos diretores, supervisores. Contamos com a divulgação de vocês do programa, mas a gente vai fazer uma outra para reforçar na segunda-feira também, para tirar aí o resto das dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Acessar o edital do formador DE. Então, todas as inscrições, todo o detalhamento, né, que em breve, quais são os temas que vão ser trabalhados e tudo mais, a gente tem aqui no edital. Como se inscrever, né? A gente tem um tutorial também, que é só baixar aqui. Portanto, como a gente se inscreve na sede. A Vanessa vai mandar uma planilha para você arrumar. Planilha? PPT. Para você arrumar, ela vai mandar aí. Vai mandar. Voltar. Ela vai mandar para você arrumar não sei o quê. Ela vai te mandar aí. Beleza, tá. Tô fazendo a prova do agente de organização. Montando, bacana para manter a rotina de aulas. A gente tem que contar de que canto do estado de São Paulo surgiu a ideia e quem é responsável por ela. E é exatamente isso que a gente vai te mostrar agora. Meu nome é Cristina, eu sou pós-graduada em Deficiência Intelectual, leciono em 2 escolas estaduais, a Escola Adelina Isascar e a João Firmino de Campos. E eu vim contar como que surgiu a ideia de confeccionar os livros sensoriais para os meus alunos da sala de recursos. Eu fiquei pensando em como eu continuaria interagindo com cada aluno. Eu comecei a confeccionar os materiais didáticos para as crianças, baseando-me também na neuroaprendizagem. Como que o cérebro da criança aprende? Quadrado. Lavar a língua. Isso. Nesta outra aqui, eu vou trabalhar os hábitos de higiene, né? Então aqui a criança, através do lúdico, ela vai aprender a escovar os dentes. E eu já trabalho a coordenação motora fina ao pegar a escova de dente e a pasta. E também a coordenação visual, né? Porque eu preciso colocar a pasta na escova. Com este livro,
ele está se desenvolvendo brincando. Eu vim aqui hoje para falar do livro sensorial que ele recebeu, que é um livro que ele gosta muito de utilizar e tem nos ajudado bastante para que ele possa compreender melhor as coisas. É um trabalho entre professor, né, e os pais. Tem que ter essa parceria. Eu super aprovo o trabalho da professora Cristina. Acho que ela é um exemplo. E adorar e a continuar.